Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom, pessoal, muita gente está pedindo para eu falar a minha opinião sobre esse problema aí que deu nos mais médicos, do governo cubano solicitar que os 11 mil médicos cubanos retornem para Cuba devido às declarações do novo presidente da República, Jair Bolsonaro. A minha opinião em relação a isso, gente, não vai ter muita diferença da opinião do presidente eleito. Por quê? E eu vou explicar aqui para vocês. Antes de tudo, muitos de vocês provavelmente não vão me conhecer. Sou um médico formado pela Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba, um bom médico, um bom estudante, uma pessoa que trilhou um caminho muito árduo e trabalhoso para poder ser aprovado nesse vestibular, um aluno que estudou e ralou muito para fazer os 6 anos de faculdade, passar por todas as áreas da medicina e pegar o meu diploma médico, conquistar esse diploma médico. Antes de muita gente falar alguma coisa aí, saibam que eu trabalhei 2 anos no Sistema Único de Saúde, no Programa de Saúde da Família, que é o mesmo programa de saúde onde os médicos cubanos que estão no Brasil estão trabalhando. Então eu estou aqui com autoridade para falar sobre esse tema. Estou aqui como uma pessoa que se preocupa com os cidadãos mais pobres do Brasil, que são os cidadãos que mais precisam desse tipo de atendimento. E são os cidadãos que eu atendi, que eu estive perto, que eu cuidei e que eu fui muito bem avaliado pelos meus pacientes e pelos meus ex-pacientes. Bom, primeiramente, o que aconteceu? Aconteceu que o Bolsonaro deu uma declaração de que os médicos, dos mais médicos, que são os cubanos e também os outros estrangeiros, eles precisarão fazer a prova do Revalida, que é uma prova que garante que o médico de fora tenha o conhecimento necessário para ser médico do Brasil. Essa é uma das condições que ele falou. Por que tem que fazer essa prova? Eu vou explicar para você. As faculdades aqui no Brasil, elas precisam ensinar para os alunos aquilo que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação falam o que elas precisam ensinar. Então a faculdade, a Federal do Paraná, a Federal do Amazonas, a Federal de Goiás, a Federal do Mato Grosso, elas ensinam o mesmo conteúdo para os alunos. Esse conteúdo, ele é pré-aprovado em várias reuniões, por várias comissões, ou seja, todo estudante de medicina do Brasil, ele estuda um conteúdo que foi aprovado pelo governo federal brasileiro. Nós precisamos conhecer as principais doenças do Brasil, as doenças infecciosas brasileiras, que são as doenças mais presentes lá no postinho, lá no programa de saúde da família. Nós precisamos sair da faculdade sabendo cuidar das principais doenças dos brasileiros, das principais doenças que acontecem na vida das pessoas comuns do nosso país, das crianças, dos adultos, dos idosos, das mulheres. Nós temos um conhecimento que é fiscalizado pelo governo federal. Toda a faculdade brasileira ela é fiscalizada pelo governo federal. Ela não pode fazer algo que está fora do que foi planejado para ela. Ou seja, quando nós nos tornamos médicos aqui no Brasil, em nossas faculdades, pode ser a faculdade mais ruim até a faculdade melhor. Você estudou um conteúdo, repito, pré-programado pelo governo federal. Obviamente, quando vem um médico de fora, que formou numa instituição fora do Brasil, seja em Cuba, na Espanha, nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, em qualquer lugar, você precisa chegar no Brasil e fazer uma prova. Essa prova vai exigir o quê? Que você tenha conhecimento de português, porque você vai atender o paciente em português, o paciente precisa entender o que você está falando. E precisa saber as principais doenças que tem no Brasil. A prova do Revalida, que é essa prova que todo médico estrangeiro e todo brasileiro que se forma no exterior precisa fazer para exercer a profissão no Brasil, é uma prova para filtrar os profissionais bons dos ruins. Não tem como você abrir as fronteiras da medicina do Brasil e vir quem quer para cá.
Você confiaria no médico estrangeiro que não passou por uma prova, que você não sabe qual que é o conhecimento que ele tem para exercer medicina aqui no Brasil? Então não é nada demais, não é perseguição contra Cuba. Se você fizer faculdade nos Estados Unidos e quiser trabalhar no Brasil, você precisa fazer essa prova. E daí, o que é que o governo da Dilma fez? O governo do PT? Ele foi lá, abriu as fronteiras do Programa de Saúde da Família para qualquer médico do mundo e trouxe muitos médicos para o Brasil. E esses médicos não demonstraram conhecimento algum de que eram bons médicos. Ou seja, a gente não tem noção de como que esses médicos se formaram. Se são bons médicos, se são ruins médicos. E vieram milhares de médicos desse padrão para o Brasil. E hoje, quando você olha os médicos cubanos que estão no Brasil, muitos deles são muitos bons médicos. Têm um bom conhecimento, tratam a população com amor. E outra grande parte são péssimos. Péssimos. Os erros que esses médicos cometem, gente, são absurdos. E só não são mais absurdos porque, infelizmente, acontece principalmente com pessoas pobres, pessoas simples, pessoas que não conseguem se defender. Essas pessoas que ficam na mão dos médicos ruins. E são pessoas que não sabem nem o que está acontecendo. E o médico está fazendo coisa ruim, o médico não sabe se comunicar com esses pacientes, o médico não sabe escrever uma receita em português que o paciente vai entender, que o farmacêutico vai entender. Ah, Rafael, mas o médico brasileiro tem a letra feia. É só você reclamar pro médico que a letra dele tá feia que ele é obrigado a fazer uma letra bonita para você, ou uma letra que você vai entender. Então, se você pega uma receita que você não entende e não pede o médico para fazer outra nova, ou pede ele para fazer no computador, o problema é seu. Já o médico cubano, ele não consegue fazer isso. Muitos médicos cubanos não conseguem fazer isso. Porque ele não aprendeu medicina em português, ele aprendeu medicina em espanhol. É diferente, tá? Ah, mas é igual espanhol e português. Vai aprender medicina em espanhol para você ver o tanto que é igual. Então tem que fazer essa prova sim. O presidente Bolsonaro está de parabéns. Exigir que todo médico estrangeiro faça essa prova é uma prova de que a gente gosta da população mais carente, de que a gente quer cuidar dessa população mais carente. Nós temos que filtrar sim os médicos que entram no Brasil. O médico que quer exercer medicina no Brasil, ele precisa estudar a medicina brasileira. Ele precisa estudar a nossa infectologia, precisa estudar a nossa epidemiologia, para demonstrar esse conhecimento, e daí sim, uma vez que você está aprovado, você exerce a medicina no Brasil de igual para igual, comigo e para qualquer outra pessoa que tenha se formado aqui no Brasil. Então isso está de parabéns o governo federal, o novo governo federal, Bolsonaro, por fazer essa atitude justa e sensata com a população mais carente do Brasil, que é a população que não pode se defender e é a população que fica à mercê desses médicos estrangeiros sem saber se esses médicos são bons ou são ruins. Particularmente, eu tive alguém da minha família que teve um problema gravíssimo com uma médica cubana, que simplesmente pediu para uma senhora de 86 anos fazer dieta, tá bom? Fazer dieta e ainda tomar medicamento para diabetes, sendo que essa senhora estava com glicemia de jejum de 101. Isso não significa que ela estivesse diabética. Significa que ela estava com a glicemia alterada. Era só ela fazer um regiminho que diminuía essa glicemia para menos de 100. Essa senhora teve um AVC, um acidente vascular encefálico. Então olha para vocês verem que esses médicos causam muito mal àqueles que não têm um conhecimento bem feito, formulado. E acontecem essas tragédias com a população do nosso país. Então tem que fazer a prova, ponto final, tá? Ah, mas se fizer a prova com os médicos, por que o médico brasileiro não faz prova e o médico estrangeiro tem que fazer prova? Repito, porque o médico brasileiro ele foi obrigado a estudar dentro de um cronograma de matérias e conteúdos que foram pré-aprovados pelo governo federal. Ponto. Eu estudei na minha faculdade o que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação mandou eu estudar. Ponto final.
tá? Eu sei falar português com o meu paciente. Eu entendo as principais doenças, eu entendo os principais problemas. O cara que vem de fora do Brasil não sabe. Ele precisa aprender e fazer a prova do Revalida. Ponto final. Você pode espernear, você pode achar isso um absurdo, mas você vai espernear longe de mim. Porque eu sou médico, eu tenho conhecimento, eu trabalhei no SUS, eu trabalhei com gente carente e eu sei o tanto que é complicado conversar com um paciente carente, entender mais ou menos o que ele fala, eu falando português. Imagina um médico que tem um conhecimento de médico, de medicina, em espanhol e vai conversar. Ele precisa aprender um pouco português e fazer a prova em português do Revalida, tá bom? Por que as pessoas esperneiam tanto? Se a medicina cubana é tão maravilhosa, é tão magnífica, por que eles não fazem a prova? Não tem uma contradição nisso daí? Se vocês são tão bons, não tem que ter medo de fazer essa prova. O outro grande feito do Bolsonaro ter criticado, e com muita razão, é que os médicos cubanos, gente, eles são proibidos de trazer as famílias com eles. Eles têm que vir sozinhos. Por quê? Por que eles têm que vir sozinhos? Porque Cuba é tão bom que se trouxer as famílias para cá, ninguém mais volta para lá. Ninguém volta mais para Cuba, gente. Por isso que é proibido trazer as famílias deles para cá. Por quê? Porque se eles vierem, ninguém mais volta para Cuba. E outra, se a família fica lá, eles meio que obrigam o médico que está aqui no Brasil voltar para Cuba. Porque senão também não voltam. No começo do programa, vários médicos cubanos fugiram, foram desertores. Saíram, não aceitaram mais ficar, não quer mais voltar para Cuba. Quem sai de Cuba não quer voltar para Cuba. E aí vem muito esquerdista falar bem de Cuba, que Cuba é uma maravilha, que lá tudo funciona. Só que o cubano não quer morar em Cuba. É muito contraditório isso, né? Então não vamos cair mais nessa cilada de ficar achando que Cuba é uma maravilha do mundo, gente. Lá é uma tragédia, é um caos social, as pessoas passam fome, tá? Pela incompetência daquele governo comunista que mata, que assassina, que não dá liberdade para as pessoas, tá bom? Não existe democracia em Cuba. E daí o médico cubano vem pro Brasil, país democrático, país bom, de pessoas maravilhosas, pessoas acolhedoras, que aceitam escravizar o médico cubano. Porque quando a gente fala de escravidão, não significa só você pegar e forçar alguém a trabalhar. Ah, eu peguei uma pessoa, tranquei dentro de um quarto e estou obrigando essa pessoa a trabalhar, então ela é meu escravo. Escravidão tem a ver também com dignidade. Quando você trata um funcionário com mais dignidade do que o outro funcionário, isso pode ser considerado um trabalho escravo. Você sabia? E a esquerda brasileira ama acusar pecuaristas que estão fazendo trabalho escravo, só porque às vezes o pecuarista combina uma coisa com o funcionário diferente do que a lei trabalhista manda, mas o funcionário concordou. Aí a esquerda fala que tem trabalho escravo, mas os médicos cubanos não vamos olhar para eles, não é escravo, não, eles não são. Porque a esquerda brasileira nem talvez considere eles como seres humanos, porque para a esquerda só é humano quem concorda com eles. Só é humano quem tem uma mente podre como a deles, que não dá certo em lugar nenhum do mundo. Logo, é um absurdo o que se faz com os médicos cubanos. Eu conversei uma vez com um médico cubano, muito bom por sinal, um cara muito técnico, um cara que trabalhou na África em missões mundo afora, e ele chorava, porque tinha 2 anos que ele não via a família dele. 2 anos. Rafael, meu sonho era trazer minha filha para morar aqui comigo, minha mãe para morar aqui comigo, mas eu não posso. E eu não tenho dinheiro para poder ficar viajando para lá. E daí, isso linka com o terceiro fator. Que os médicos cubanos, eles ganham muito menos do que os médicos brasileiros fazendo a mesma função. Tem uma amiga minha que trabalha no postinho, no PSF, ganha, se não me engano, 12 mil por mês. 10 ou 12 mil por mês. O cubano ganha 2, ganha 3 mil. O restante vai para o governo cubano para fomentar essa ditadura
sanguinária, macabra, violenta, medíocre. Vamos fazer uma reflexão? Eu contrato você para trabalhar para mim, só que você não pode mais ver tua família, você vai ficar trabalhando para mim. Enquanto você estiver trabalhando para mim, você não pode ver tua família, tá bom? Você é obrigado a cumprir um cronograma comigo, você não pode ficar passeando para baixo e para cima, também não pode, tá? E você, ao invés de ganhar 100% do salário que os meus funcionários ganham, você vai receber só 20% ou 30%, tá? Você concorda com isso? Você vai querer concordar com isso? Eu tenho certeza que não, porque se você quiser concordar é porque você é um imbecil, tá? Então eu tenho certeza que você não vai concordar. Rafael, você tá doido que eu vou fazer um negócio desse? Pois é, nós seres humanos maravilhosos do Brasil, alguns batem palma para isso. Ai, Rafael, mas não tem médico brasileiro para ir para os lugares que não tem médicos. Você sabe o que a gente está acostumado no Brasil, gente? A gente está acostumado com comportamento medíocre, comportamento mesquinho. Você sabe como que é a realidade de um médico no Brasil que vai para essas cidades, entre aspas, que não tem médicos? Os médicos vão para essas cidades, eles querem ir sim. Só que chega lá, você fica refém do prefeito. O prefeito atrasa teu salário, o prefeito manda você pedir voto, o prefeito faz chantagem com você. O prefeito obriga você a fazer um monte de coisas que você às vezes não quer fazer, mas se você não fizer, o prefeito manda você embora, o prefeito abaixa teu salário. Enfim, o médico fica refém do prefeito. E outra coisa, o governo federal muitas vezes não investe nos equipamentos dessas cidades. Então você põe um estetoscópio no pescoço e vai brincar de ser Deus, porque só Deus consegue ter poderes para ver o que as pessoas têm sem um mínimo de condições técnicas para fazer diagnóstico e para fazer tratamento. E é essa a realidade. E o governo da nossa queridíssima presidente Dilma Rousseff, ela mascarou. Trouxe médico cubano, enfiou nesses rincões aí do Brasil afora e falou que estava levando médico para a população. Mas só falou, porque foi médico muitas vezes que não sabia nem o que estava fazendo. Foram médicos que muitas vezes a gente nem sabe se eram médicos, tá bom? Porque tem muito médico cubano aqui no Brasil que a gente nem sabe se são médicos, pra vocês terem noção. Gente, vocês acreditam que o governo cubano não pode emitir diploma de médico pras pessoas, sem as pessoas serem médicos? Eu não duvido disso, não. E mascarou. E você acha que tem saúde na sua cidade porque tem um médico lá num posto de saúde, onde às vezes não tem nem teto direito para você ser atendido. O que vai ser feito daqui em diante? O médico cubano que tá aqui no Brasil, ele vai poder desligar-se de Cuba, vai ganhar asilo político do governo brasileiro. Olha, o tanto que o Bolsonaro é ruim, gente. O Bolsonaro vai permitir dar asilo político para o médico cubano que está aqui no Brasil. E esse médico cubano, ele vai poder fazer uma prova do Revalida e se ele passar, ele vai ser médico no Brasil. Ganhar 100% do que ele ganhar, ter os mesmos direitos do que um médico brasileiro. E com certeza, se ele demonstrar conhecimento que ele é bom, ele realmente vai ser bom e vai contribuir para o nosso país, vai contribuir para a nossa ciência, para a nossa medicina. E infelizmente o governo cubano vai proibir essas famílias de vir para cá. Mas esses médicos vão ter essa possibilidade. E olha, gente, o tanto que o governo cubano é bonzinho, proíbe as famílias dos médicos de virem para o Brasil. É um governo muito bom, muito solícito, preocupado com os direitos humanos. É ridículo isso, gente. Então, quando vocês virem alguém defendendo essa merda dessa tal de Cuba, você lembra isso pra eles. Ah, é tão bom Cuba que a população não pode nem sair de lá, porque se sair não volta. É isso que acontece, tá? Então, os médicos, eles vão ter a oportunidade de ter esse asilo político no Brasil. Vem cá. Por que você acha que Cuba cancelou o Mais Médicos e exigiu imediatamente a volta dos cubanos para Cuba agora? Por que não espera então acabar dezembro e aí eles voltam no começo do governo Bolsonaro? Por que será? Você consegue raciocinar? Porque Cuba já sabe que grande parte desses médicos não vão voltar para Cuba. E no governo Bolsonaro vai ser dado asilo para esses médicos cubanos. Então volta agora, porque agora eles são obrigados a voltarem.
E quando o Bolsonaro assumir, eles não podem, eles não precisam voltar. Se eles quiserem ficar, eles ficam e ganham asilo político no Brasil. E o Bolsonaro foi taxado de ser tão xenófobo, né, gente? Com essa atitude humana que ele tá fazendo. Você é cubano, você pode ficar aqui no Brasil. Você vai ganhar asilo político e vai ter os mesmos direitos de um cidadão brasileiro. E vamos fazer a prova de título. Ah, mas eu não consigo. Faça cursos. Tem cursos para fazer a prova de título para exercer medicina no Brasil. Faz e passa e vai ser médico aqui no Brasil. Ponto final. E daí, para muita gente que fala assim, ah, Rafael, então agora você vai trabalhar lá nos lugares que vão ficar sem médicos. Não, meus amiguinhos. Vai ter uma coisa agora, a partir de janeiro, fevereiro, que é a carreira de médico de Estado, que tem mais de 5, 10 anos que o Conselho Federal de Medicina, os Conselhos Regionais de Medicina clamam por isso. Ou seja, o médico que vai trabalhar nessas cidades mais longínquas, que tem dificuldade de ter médicos, serão médicos contratados pelo Estado. Não vai ter vínculo com a prefeitura. E vai ter um plano de carreira. Então, o médico que for para essa cidade, ele vai ter um plano de carreira. Então, ele vai trabalhar ali 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos e depois vai se aposentar. É um plano de carreira como se fosse de um juiz. Aí eu pergunto para você, toda cidade do Brasil tem juiz? Já pensou isso? Por que tem juiz e não tem médico? Porque médico se acha mais do que juiz? Não. Porque o juiz ele vai para a cidade, ele está com a vida dele tranquila. O salário dele está garantido, ninguém intromete nele, porque ele é independente do prefeito da cidade, ele é independente de vereador. Já o médico brasileiro, não. Ele depende do prefeito, dos vereadores, ele fica refém de tudo isso. Agora, quando ele for médico do Estado, acabou. Aí ele vai ficar tranquilo lá nessa cidade. Ninguém vai mexer mais com a vida dele. Aí ele será uma autoridade médica. Ele vai fazer planos de saúde pública, de vigilância sanitária, de epidemiologia, enfim. Aí ele vai colocar a verdadeira estratégia de saúde da família para funcionar, que é o médico da família. Gente, a minha opinião sobre isso, ela é clara. Qualquer médico estrangeiro, qualquer aluno de medicina do Brasil que está fora, que quer voltar para o Brasil, são muito bem-vindos. O Brasil está de braços abertos para essas pessoas, mas você precisa fazer o jeito certo, é fazer a prova de título. Se eu quiser exercer medicina nos Estados Unidos, eu tenho que fazer prova, gente. Eu tenho que demonstrar conhecimento para exercer medicina lá. Se eu quiser ir para Portugal, para Espanha, para a Rússia, eu preciso fazer uma prova. Eu não posso chegar lá e começar a ser médico. Não é assim. As profissões são regulamentadas. Chega dessa história do Brasil ser porta aberta para qualquer pessoa. Não pode ser assim. Ah, Rafael, eu sou médico, quero ir para o Brasil. Faça a prova. Você passou nessa prova? Maravilha. Não passou a primeira vez? Continua tentando. Faz cursinho, faz mais um ano e meio, 2 anos, aprimora e passa. Muita gente passa. A prova é difícil? É. Mas você passa. Logo, a gente tem que defender as pessoas mais carentes. Não é pegar qualquer médico do mundo e socar numa comunidade. Você aí, você levaria teu filho, o teu neto, para ser atendido por um médico estrangeiro que você não sabe como foi a formação dele, você não sabe como foi as matérias que ele estudou, que regras são feitas lá no país deles para eles estudarem, e você colocaria teu filho, teu pai nas mãos desse profissional? Ou você colocaria na mão de um profissional que fez a prova do Revalida e passou? Escolhe um dos dois. Você que fica aí às vezes defendendo essa política medíocre que foram feitas com esses médicos cubanos, esses coitados, esses escravos cubanos aqui no Brasil, entre um médico que fez o Revalida e passou no Revalida e um médico que você não sabe de onde que veio e que não fez o Revalida, é óbvio que você vai preferir levar no Revalida. Isso já significa que o Revalida realmente dá essa segurança, que o médico tem as condições mínimas para ser médico. E, gente, médico ruim mata. Mata. A gente viu já médico cubano dando doses estratosféricas de insulina pra gente tendo parada cardiorrespiratória após tomar doses cavalares de insulina. Não pode ser assim. O governo brasileiro tem que proteger os cidadãos brasileiros.
E não é trazendo médico e enfiando imposto sem esses médicos demonstrarem conhecimento e que sabem ser médicos de qualidade para a nossa população. Essa é a minha opinião, que coincide com a opinião da grande maioria do povo brasileiro. Agora, gente, a esquerda, quem votou no Lula, quem votou no Ciro Gomes, gente, esse povo vai espernear a vida inteira agora, porque esse povo nunca mais eles vão voltar para o poder. Não vão. Eu sempre falo que os esquerdistas têm uma qualidade que nesse ponto eles são bons. Para amolar o cacetete da polícia militar. É a única coisa que eles prestam é para isso, tá bom? De restante, eles sempre serão contra qualquer coisa de bem para o nosso país. Eles só valorizam o que vem da ideologia da esquerda. Só isso. Eles amam tudo que não presta. É soltar droga para todo mundo, achar que bandido é coitadinho. É esse tipo de gente. Então não vamos dar ouvido para esse tipo de gente. Né? Não discuta com esse tipo de gente. Quem votou no Haddad vai votar sempre no Haddad. E esqueça esse tipo de gente. Não fica perdendo tempo com isso. Não fica se matando, perdendo energia com esse tipo de gente. É eles quem tem que perder energia agora, porque o presidente do Brasil agora chama-se Jair Messias Bolsonaro. Quem manda é ele. Quem vai varrer o comunismo do Brasil chama-se Jair Bolsonaro. Quem vai estar aqui dia 1º de janeiro na posse dele é o Donald Trump. É o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Chega! Agora vocês só vão ver esquerda pelos livrinhos de história, tá? E pela televisão. Não vai mais ter isso aqui no Brasil. Escola sem partido já. Urgente. Reforma da Previdência já. O PT quebrou o Brasil, a gente precisa fazer a reforma da Previdência. Tudo que eles apontarem